Alô pais, alô alunos, inauguramos esse espaço de diálogo, de síntese, enfim, para falar um pouco da avaliação. Nossa avaliação nesse segundo trimestre, ela estará constituída da seguinte maneira. Primeiro com um texto. Interpretação de texto é a marca das avaliações daqui para frente. Toda grande avaliação institucional externa tem interpretação de texto. Então temos que trabalhá-lo já. O tema desse trimestre será as 1001 noites. Então, sobre o texto, enfim, será a discussão das 1001 noites, enfim, interpretação ou da obra ou de algum conto, algum tema nesse sentido aparecerá. Depois disso, desculpe, eu dirá que a cara, que estou aqui com a tela do outro lado. Então, nós entraremos propriamente no conteúdo desse trimestre. E o primeiro conteúdo é a acentuação. Nós discutimos as regras de acentuação. Nós falamos sobre as palavras agudas, graves ou llanas, graves porque alguns gramáticos chamam de grave, outros llanas porque outros gramáticos chamam de llana, mas é a mesma coisa, é como falar pretérito e passado. Palavras graves e llanas. Depois falaremos sobre as esdrúxulas e as sobresdrúxulas. Esse tipo de acentuação e separação silábica não existe no português, que é quando a tonificação está na antepenúltima sílaba. Bom, continuando. Passaremos para discutir alguns tipos de especificidades, como por exemplo as palavras heterotônicas. Nós discutimos e aprendemos as heterotônicas, nós entendemos a diferença entre a palavra democracia em espanhol e democracia em português, heterotônica, em diferentes tonificações. Uma tonificação em português e uma tonificação em espanhol. Palavras como elogio ou elogio em português, enfim, heterotônicas. Então queria lembrar, por favor, os seus apontamentos sobre isso. Está no livro, portanto, atenção. Depois nós vamos aos heterossemânticos, que talvez seja a parte mais engraçada de todas. Digo engraçado porque, como são vários sentidos, entendemos que algumas palavras em português têm um sentido e outras em espanhol outra. Palavras como embaraçada, palavra como cachorro. Cachorro em espanhol é filhote. Portanto, quando se diz cachorro em espanhol se diz uma coisa, quando se diz cachorro em português é outra. Por isso são palavras heterossemânticas. Também vão estar presentes na avaliação. Atenção com o gênero. Há variações de gênero. Tem palavras que são as heterogenéricas, que são de gênero masculino em português e feminino em espanhol, ou vice-versa. Também faz parte do nosso conteúdo. Portanto, saindo desse campo, entraremos já num outro tema que é muito caro, que trabalhamos durante pelo menos uma aula inteira, duas aulas inteiras seguidas, que são a questão das descrições físicas e os tipos de descrição. Mas o ênfase vai estar nos tipos de descrição. Se é uma prosopografia, ou seja, uma descrição única e exclusivamente física. Nada mais do que física. Portanto, dizer que a pessoa é alta, simpática, não é uma prosopografia. Porque simpatia é algo extremamente subjetivo. Pode ser simpático para um e não para outro. Prosopografia, repito, olha o ênfase, somente e única e exclusivamente descrição física. Depois passaremos para a etopeia. Etopeia é uma descrição já única e exclusivamente psicológica, subjetiva, emocional. Só é simpática, agradável, bonita, feia, etc, etc, etc. É a adjetivação, né? Basicamente. Depois disso, temos a caricatura. Tal qual o desenho caricatura, ela se constitui de hipérboles, de exageros. Então a gente vai exagerar. Vamos colocar isso bem destacado.
Continuando a informação, concluiremos com o retrato, que é a soma da prosopografia com etopédia, ou seja, a descrição física e emocional. Então, 4 tipos de descrições que vão estar ali presentes. Por favor, estudem isso. Esse é o grande ênfase. E recordaremos o trabalho de muy e mucho. Quando se usa muy, quando se usa mucho. Muy, muy. Normalmente acompanhado de adjetivos, advérbios. E temos também aqui o caso de mucho, que se acompanha e mucho, variação, mucho, mucha, muchas, muchos, que são acompanhados por verbo, são acompanhados por substantivos, enfim. Atenção com as exceções. As exceções estão anotadas e registradas ou no caderno ou no livro. Livro e caderno, registro, fundamental para esse processo de estudo. E por último, cuidaremos do verbo gustar. O verbo gustar, por favor, ele se conjuga de uma maneira muito especial. Tem uma página do livro só para isso, o verbo gustar. Atenção. E não se conjuga necessariamente com os pronomes átonos. Tem os pronomes personais, yo, tu, él, nosotros, vosotros e ellos. Pronomes átonos, me, te, se, nos, os, se. E os pronomes tônicos, a mim, a ti, etc. Bom, nesse caso, há uma variação. É muito parecido com os pronomes átonos, mas há uma variação na terceira pessoa. Portanto, é me, te, le, nos, os, les. E o verbo gustar, junto com alguns similares, fascinar, encantar, etc., esses verbos serão conjugados ou no singular ou no plural. Por exemplo, a mim me gusta el chocolate. ¿Por qué? Chocolate singular. A mí me gustan los chocolates. Plural. A nosotros nos duele la cabeza. ¿Por qué? Nosotros nos duele la cabeza. A ellos les interesa jugar fútbol. Les interesa, no les interesan. A ellos. Porque es el verbo jugar. Entonces, por favor, atención en ese tema. ¿Combinado? Bueno, una excelente avaliación, buen estudio y un gran abrazo para todos.